Quais eram suas referências na adolescência, assim, musicais mesmo? Putz, tinha tanta coisa. Eu falei, aqui, a Zona Norte foi um caldeirão de gente, assim, né? Então, eu estudava em colégio público, Frei Galvão, ali na Zona Norte, na Parada Inglesa, em que no recreio a gente ouvia Legião Urbana, Tempo Perdido, todos os dias quando acordo, e ouvia Jararaca, Deita e Rola do Amigo Neto. Depois que mataram a jiboia, Jararaca, Deita e Rola. Eu ficava ouvindo aquilo, ouvia Andança da Beth Carvalho também, que foi trilha sonora da nossa formatura. Eu ficava ouvindo todas aquelas... Nossa, foi da minha formatura. Foi da sua formatura também? Olha que coisa. No Magistério a gente cantou, todo mundo. Era a música da minha turma, a gente amava essa música. Essa música é super especial pra mim também. E aí eu ficava com aquele caldeirão de coisas acontecendo, assim. Não. Nos anos 80 teve o rock, que foi muito especial. Teve o samba do fundo de quintal, que trouxe os instrumentos como o banjo, o repique de mão, e trouxe uma rítmica diferente do samba que me fez interessar pelo samba. Tinha o movimento da black music, dos bailes, que o meu irmão, por exemplo, ouvia Curtis Blow, Earth and Fire, com o Andy Gang na minha casa. Tinha o samba mais tradicional, tinha o samba das escolas de samba que viveu o auge nos anos 80 também. Tipo, meu primo era puxador da Vai Vai. Nossa. Então, todas essas manifestações culturais chegaram na minha cabeça assim, e aí eu percebi que eu poderia usar todas elas e transformar o meu som numa outra coisa. Sim. E aí virou uma outra coisa. Não sei se foi uma ruptura com um samba mais tradicional, mas hoje até os mais tradicionais, eles gostam do meu trabalho, assim, e eu não tenho nenhuma resistência com eles, assim, nem eles comigo, assim. É muito... eles sabem que o samba precisava mudar uma linguagem para poder ser acessível e para ser mais longevo. Ele tinha que sair daquela cultura de resistência e virar uma coisa mais voltada para o comercial, para o mercado, sem perder as suas raízes mais importantes, mas ele precisava ter um update para ele poder se tornar uma música de mercado. Senão, poderia acontecer com o samba, que acontece, por exemplo, com a salsa hoje na América Central, que é uma música de folclore, praticamente, de alguns países, principalmente de Cuba, e alguns países que fazem essa música. Então, a gente precisava transformar essa música, a música mais importante do Brasil, numa cultura de mercado. Senão, daqui a pouco, a gente não ia estar fazendo show, e quando algum gringo chegasse no aeroporto de Cumbica, a gente tocaria para receber como se fosse a música folclórica do Brasil, entendeu? Isso é ruim? Não é ruim, mas não é... É pouco. É pouco pro samba. Perto do que a representatividade do samba tem e perto do que ele representa, assim. Mas a comunidade ouvinte desse samba tradicional criticou vocês quando vocês desviaram um pouquinho do caminho? A gente foi muito criticado, mas muita gente depois entendeu de que era importante fazer. Tem até uns mais antigos, assim, que falam, isso é pagode. Não, aquilo é pagode. O samba é assim. Não, isso é uma tremenda mensagem simplista. Existe uma coisa muito maior por trás do samba, que ele evolui e ele muda de 10 em 10 anos desde 1920. Então ele mudou 10 vezes. Assim. Esse tipo de comportamento de ficar falando isso é que atrasa a evolução do segmento, né? Do gênero musical. Na verdade, eu sinto pena, assim, de dizer... Até artistas que falam, eu faço samba, não faço pagode. Pagode é romântico. Na verdade, existe uma questão muito mais profunda do que você falar, isso é pagode, isso não é pagode. Colocar no segmento da música cores, né? Tipo, isso é verde, não. Isso é azul. Não é assim. Existe uma história inteira que foi mudada de 10 em 10 anos para o samba se adequar, por exemplo. Então, sei lá, vou contar uma história para vocês assim. Tá muito histórico o negócio? Tá muito bom? legal. Não, tá perfeito. É mesmo? É. Não, por exemplo... Vou contar 2 pequenas histórias, o que aconteceu e exatamente como que reflete hoje, assim. Exatamente em 1920, quando o samba nasceu, a República surgiu no Brasil logo depois da abolição, e aí a família tradicional portuguesa saiu do centro do Rio de Janeiro, e aí aquilo virou cortiço. Vários escravos tomaram aqueles lugares, e aí a tia Ciata, dentre outras tias que eram baianas que vieram de uma parte da Bahia para o Rio de Janeiro, fizeram daqueles cortiços festas e dali nasceu o samba.
exatamente assim. Aí Pixinguinha ia naqueles cortiços, Vila Lobos ia naqueles cortiços, e aí o samba nasceu dali. Da junção da música portuguesa, das religiões afros, enfim. Samba era diversão, né? O samba era uma interação para as pessoas estarem próximas para de repente... Como é que eu posso definir isso? Para de repente, juntas uma solução é melhor. Então existia um convívio social pacífico em que o samba foi meio que o argumento para juntar essas pessoas, assim. Principalmente os ex-escravos, que não tinham emprego, que não tinham basicamente nada. Eles se juntavam e, através daquela junção, eles se sentiam mais protegidos. O samba era esse argumento para juntar essas pessoas. E a música virou praticamente a trilha sonora dessas pessoas sofridas nos últimos 100 anos, entendeu? E aí, por exemplo, vem Originais do Samba nos anos 50, em que ele intitula o samba rock e o swing como um tipo de samba diferente. Era uma adaptação que o samba fez para que pegava as músicas da Jovem Guarda para poder se adaptar ao mercado e falar, a gente é sambista, mas a gente está fazendo uma Jovem Guarda aqui, com estímulos da Jovem Guarda, mas com o nosso ritmo do Salgueiro aqui, por exemplo. E essa mudança aconteceu de 10 em 10 anos. Partido Alto nos anos 60, aí o samba mais romântico, que teve a influência do bolero nos anos 70, o pagode dos anos 80 do Fundo de Quintal, o pagode 90, que é a gente, e pós-pagode 90, que aí é uma outra geração. Então, o samba, ele é essa construção de muito tempo. Não existe isso não é. São várias construções, entendeu? E que as pessoas, quando elas dizem que isso é samba, isso não é samba, isso é pagode, elas não entendem essa construção que foi feita durante décadas para se poder chegar hoje, entendeu? Uhum. É só isso. E aí você, às vezes, dialoga com o samba dos anos 80, porque você não quer entender que 90 é samba. Tudo bem, é uma preferência tua. Eu vou tocar um samba mais tradicional dos anos 70, ótimo. Mas agora dizer que 90 não é samba, que 80 que 70 é mais, isso é muito simplista, e a pessoa que diz isso não está prestando um serviço bom para os leigos, assim. Uhum. Para quem precisa entender que essa é uma história de décadas de construção e que, para a gente chegar em 90, existiram outras pessoas que serviram de inspiração para a gente, e que essa construção é que é mais importante do que isso não é, entendeu? Tinha uma Foi música... legal o que eu falei, não? Muito. Ufa. Não sei, porque são coisas que eu não aprendi e que eu preciso tentar. Foi uma interpretação que eu tive para poder dizer para vocês. Então, se tiver confuso, vocês... Você é um estudioso da história da música. Tem uma música que sempre quando eu ouço, eu me emociono, que é aquela... Eu não sei nem de quem é, eu vou falhar nisso agora, mas você obviamente vai saber. Que é aquela que fala, este samba é pra você, que fica a falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. Cara, essa música pra mim, quando termina esse refrão, eu tô com o olhinho cheio d'água, assim, porque é muito isso, sabe? É a cultura brasileira, não tem como querer ficar... Eu gosto... O sambista, na verdade, ele sempre foi muito reclamão nesse sentido, assim, de dizer, não esquece da gente e tal. Lembro até de um manifesto nos anos 70 do João Nogueira, o Clube do Samba, em que ele juntou vários artistas dos anos 70, Clementina, Beth, Clara Nunes, um monte de gente legal, para fazer um manifesto de resistência à disco music no Brasil. Tava estouradaça. Tipo, tocava muita disco, né? Tocava Chic, tocava Earth, Wind & Fire, Kool and Gang, um monte de gente que eu adoro, assim. Earth, Wind & Fire. Jackson 5, Marvin Gaye. Marvin Gaye não era da disco, Prince já era 80. Não, era 70 já, Prince 70. Também. E aí eles fizeram esse manifesto. E esse manifesto foi super importante para eles na época. Mas a gente, nos anos 90, em vez de fazer um manifesto contra as músicas que tocavam no rádio, que eram gringas, a gente resolveu se adaptar a elas, assim. Então, quando eu ouvi na primeira vez uma rádio pop colocando Duran Duran, Madonna e arte popular, e a gente ganhava na preferência das pessoas, eu falei, tá aí. A gente conseguiu, de alguma maneira, descrever a brasilidade da gente, um grupo nascido na Zona Norte de São Paulo, e ao mesmo tempo concorrer com esses caras gigantes e ganhar desses caras, hein? E transformar o samba junto com outros artistas importantes, transformar o samba numa coisa de, sou brasileiro, mas eu também toco no rádio, eu gosto de ouvir o pop, eu gosto de Madonna, eu gosto de George Michael,
eu gosto de Alanis Morissette, mas o arte popular também eu gosto. Então isso que era mais importante pra gente. De transformar essa representatividade realmente numa escolha definitiva ali. E a partir de 90, quando essa escolha aconteceu, a gente vive essa escolha até hoje. Então muitas coisas acontecem até hoje por essas escolhas que a gente desbravou lá nos anos 90. Pode ir. Não, eu ia falar só que faz todo sentido essa adaptação, porque as pessoas mudam, o mundo muda, e aquilo que as pessoas têm vontade de falar, porque quando a gente ouve uma música e a gente se sente representado naquela letra, tem mais chance daquela música fazer parte do meu dia a dia, né? Tem mais chance daquela música eu botar na minha lista do Spotify, por exemplo. Então, não dá pra eu pegar hoje uma música que fala de algo que eu não vivo, que eu não sei, que eu não entendo. Eu posso até admirar, vou achar ela muito bem feita, ok, mas dificilmente vai ser uma coisa assim, mas eu não vivo isso, sabe? É muito distante de mim. Exatamente. Então, você trazer o vocabulário atual, você trazer a vivência atual, você trazer o tipo de relacionamento atual, sabe? Exatamente. Ninguém tá namorando no portão mais pra você fazer uma música que diga isso. Exatamente. Então, eu preciso falar do que as pessoas estão vivendo hoje, né?